Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a vocês que nos acompanham aqui no Segmento de Nassau. Hoje nós temos aqui mais um episódio do nosso quadro Muito Bom, Ser Inesquecível e hoje com a presença ilustre do grande jornalista Haldney Santos. Muito boa tarde, Haldney, como é que você está? Brian Barros, que bom poder estar aqui hoje, depois de uma oportunidade que tivemos no encontro aqui, né? Sim. Na Uninassal, uma casa que eu tenho todo o prazer de estar presente, grandes amigos e com grandes profissionais que já tenho tido a oportunidade de trabalhar, que passaram por essas bancas aqui na Uninassal e que são hoje profissionais reconhecidos no mercado. Como você já, estudante, está aí, fazendo o seu e estamos juntos aqui. Haldney, é um prazer imenso estar aqui com você. Eu agradeço muito o senhor ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. E eu queria começar essa entrevista falando sobre o seu começo. Como é que foi o seu começo lá no rádio, lá de Natal, né? Que o senhor é potiguar, lá do Rio Grande do Norte. E como foi o seu começo lá e como foi essa transição aqui para a capital pernambucana, para o rádio e para a TV do nosso Recife? A oportunidade no rádio se deu por uma eventualidade. Eu tive a oportunidade de falar, você lembra disso, de que eu estava fazendo uma locução de campeonato de surf na beira da praia, sem qualquer intenção de falar em microfone para rádio, para um veículo de comunicação. Não tinha nem passado por mim a brincadeira que eu vejo hoje algumas crianças fazem. Não sei se você passou por isso, quando era pequeno diante da televisão ou do rádio, pegava um microfone, virava um cabo de escova de cabelo e fazia como se fosse um microfone, falava imitando vozes, apresentava, fazia uma brincadeira como se fosse um apresentador. E eu não tive essa oportunidade de me tocar por isso. Mas na brincadeira de estar falando na beira da praia para os colegas fazendo a locução, uma pessoa me convidou para fazer um teste na rádio, que era a Rádio 96, foi para a Rádio 96 FM em Natal, que era a única emissora que existia na época. E eu, na época, fiz aquele teste com um meninão de 17 anos de idade e não tive sucesso de ser. Porque a gente entra e tá fazendo hoje aqui, diante do microfone desse, fazendo uma locução, falando, e você de cara cair de paraquedas aqui dentro desse estúdio e ter que fazer uma locução, é bem diferente, né? Para uma pessoa muito verde. Mas fiquei com aquela impressão, e o colega que fez o teste comigo, que era um profissional da rádio, disse: você tem uma voz boa, não desiste não, vai aí, se houver uma oportunidade, vai treinando. E eu ficava: vou treinar como? Como é que eu vou treinar em casa? Vou fazer, vou pegar um jornal e ficar lendo e tal. Mas foi o que ele disse: vai lendo notícia. Quando eu cheguei para fazer o teste na rádio, me ofereceram isso, pegaram as laudas de textos que tinham sido usados no noticiário daquele dia, e vai lá, grava aí. E tô com uma música, tá aqui a lista das músicas que foram executadas aí no horário. Faz aí como se você estivesse desanunciando as músicas. E faz aí entra na notícia. Aí foi o teste que eu fui fazendo, que eu fiz, e que depois aconteceu uma oportunidade, bem na sequência, 2-3 meses depois, de uma outra emissora em Natal, que estava se iniciando para colocar o seu sinal no ar, que era a Rádio Cidade do Sol, a emissora do grupo Azevedo, Haroldo Azevedo, em Natal. E nessa segunda emissora, quando eu fui para fazer o teste, eu já estava me sentindo melhor, posso lhe dizer mesmo. Mais confiança, né? Mais confiança, já tinha passado por aquele momento como a gente está aqui hoje num estúdio. A gente chega aqui, é diferente, quem está ali de fora olhando a gente, vê, eita, lá dentro tem luz, tem uma televisão ali, a parede está revestida de alguma coisa, né, tem alguma... E aí é impactante para quem nunca entrou nesse ambiente. Com certeza. E aí eu já tinha entrado. Falei: opa, eu já sei como é dentro de um estúdio de rádio, já sei que vai ter microfone ali, vão me dar um negócio para eu ler, uma notícia, vai ter música. Aí, bom, nessa segunda oportunidade, eu já tive um desempenho melhor e terminei sendo aproveitado. Fui passando nas etapas, que foram sendo a sequência dos testes, e terminei sendo contratado para a emissora. Você tinha quantos anos nessa época? Ia fazer 18 ainda. 18? Mas era o ano que eu já ia completar meus 18 anos. Você já tinha acabado a escola ou ainda estava? Não, estava fazendo na época o segundo ano. Ia iniciar o terceiro ano. Terceiro ano, né? Que na época era assim, né? Você tinha da primeira à oitava série, aí fazia primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e no terceiro ano você prestava o vestibular, fazia para o vestibular. Eu estava fazendo o segundo ano. E aí, quando eu fiquei nessa rádio em Natal, comecei a trabalhar lá com pouco tempo, 6 meses que eu estava nessa emissora,
surgiu um convite para uma rádio de Fortaleza. Que legal. E o mercado de rádio em Fortaleza, Brian, ele é mais forte do que o mercado de Natal. É mesmo? Fortaleza na época já era um mercado mais pungente, já com várias emissoras. Natal tinha 2. Fortaleza tinha 8, 10 emissoras de rádio. E o convite para ir para Fortaleza, eu fui trabalhar lá uma empresa grande chamada O Povo. É como se fosse um sistema Jornal do Comércio aqui. Sim. Ela não era afiliada à Globo, mas era a emissora principal, não sendo Rede Globo, ela era a segunda emissora na cidade, com rádio, não tinha TV. Ela tinha rádio AM, rádio FM, um jornal impresso muito forte. E, bom, nessa emissora eu cheguei para trabalhar e foram muitos desafios. Primeiro que eu saí de Natal, eu fazia em Natal um horário bem facinho de fazer. Eu fazia horário em Natal de 14 às 18. 4 horinhas. 4 horinhas e com o seguinte, chegava 2 da tarde, às 6 tinha largado. Pronto, ia pra Como casa. eu estava fazendo o terceiro ano, como eu te disse, eu estudava de manhã, saía do colégio de manhã, eu estudava no centro da cidade, um colégio chamado APEC, eu ia perto no SESI, almoçava lá no meu bandejão. Aí ia pra rádio. Almoçava e pegava o ônibus para a rádio, até 2 horas da tarde eu estava na rádio, e fazia meu horário de 14 às 18, quando dava 6 horas da tarde eu largava e pegava o ônibus para casa. Meninão, 17 anos de idade, um emprego desse bacana, emissora de rádio, me sentia o cara, né? Pois é. E aí quando eu cheguei... Tava diferente já, né? Em Fortaleza. E quando eu cheguei em Fortaleza, o horário era pesado. Eu digo que foi um desafio porque você sai de um horário desse. Você mora na casa com papai e mamãe. Tudo na mão. O ônibus era na porta. Descia na porta da escola. Ia almoçar pertinho. E pegava outro ônibus, descia na porta da rádio. Quando eu cheguei lá, foi para trabalhar de meia-noite às 5 da manhã. Caramba, de madrugada. Ela fazia aquele horário, um horário pesado. Meia-noite às 5 da manhã. E eu trabalhava da terça para a segunda. A minha folga não tinha nem uma noite para você sair. Não, meia-noite eu tinha que estar na emissora, já abrindo o horário. E eu trabalhava da sexta para o sábado, do sábado para o domingo e do domingo para a segunda. Então, os dias que você podia ter alguma coisa... Não, pelo menos no domingo à noite você está livre e vai fazer vai dar uma passeada. Pelo menos tem um diazinho, né? Não, a minha folga era da segunda para a terça. Mas eu estudava de manhã, que eu também aí continuei fazendo o terceiro ano lá. Em Fortaleza agora, né? Em Fortaleza. Estamos em Fortaleza, eu trabalhando de meia-noite às 5 e estudava de 7 ao meio-dia. Então eu saía da rádio, não dava tempo de dormir, mas eu ficava me segurando por ali que tinha que ir para a escola. Quando eu saía da escola, que eu chegava em casa, era que eu ia dar uma cochilada, dar uma descansada, porque ia ter que tocar o resto do dia depois, né? É importante dormir também, né? Para as pessoas, obviamente, né? Não... Mas foi muito bom. Quando eu falo assim, a carne de pescoço, um horário desse na madrugada, mas a gente se adapta e faz o que é preciso. E como também o horário que eu tinha para estudar, que eu fui para lá também com uma bolsa, a rádio me garantiu uma bolsa, porque na minha negociação, como eu estudava em Natal e tinha a bolsa de estudo no terceiro ano, eu falei, olha, mas eu estudo aqui, eu sou bolsista, e aí o salário e taraná, não, a gente aqui tem um convênio com uma permuta com a escola, a gente vai dar uma bolsa de estudo, arruma uma bolsa de estudo para você. Legal. Só que só tinha terceiro ano pela manhã. Então eu tinha que emendar. Tinha que ficar. Mas não foi muito tempo em Fortaleza também, porque eu acho que estava com uns 10 meses de rádio. Surgiu o convite para a Rádio Cidade de Recife, aqui. Dona Isabel Cristina me ligou, que era proprietária da rádio. Aqui eu tenho um casal que é muito querido no rádio aqui pernambucano, brasileiro, porque eles são muito antigos no rádio e estão aí fazendo história há muito tempo, que é Isabel Cristina e Ricardo Pinto. Que legal. Pô. Eles são os proprietários aqui da cidade, que na época era Cidade, hoje é a Jovem Pan, é a Music FM, eles têm uma estrutura muito bacana. E Dona Isabel me convidou para vir para Recife, para fazer a Rádio Cidade, que era uma rádio muito badalada na época da... tu tá com 19 anos. Eu tava com essa tua idade quando vim pra cá. 18 para 19, meninão. E tinha saído do Rio, apesar de eu ser potiguar, mas eu sou filho de militar. Então papai... eu nasci em Natal, Brasil, né? Com 3 meses de idade eu tava no Rio de Janeiro com meu pai militar. Então eu me criei no Rio de Janeiro, fui criado ali no Rio. Na capital mesmo? Na capital, mas sempre no subúrbio. Eu nunca fui menino de Zona Sul do Rio, eu sempre fui menino do subúrbio. E escutava rádio no Rio, mas nunca pensando em ser locutor de rádio. E tinha uma rádio no Rio, na época que eu estava por lá ainda, até os 14 anos de idade,
que era a Rádio Cidade. Essa cidade que eu vim trabalhar nela aqui em Recife. Que era ela afiliada, era como se ela fosse. Lá a Rádio Cidade era o Rio de Janeiro. Nome? Mesmo nome, a mesma empresa no sentido de a mesma bandeira. Era meio que uma franquia. Era uma franquia. Entendi. É como a gente aqui que tem a TV Tribuna aqui é afiliada à Band. A Band, né? Então a jornal aqui é afiliada ao SBT. E aqui você tinha a Rádio Cidade, que era a franquia da cidade do Rio de Janeiro, aqui em Recife. Entendi. E essa rádio, mas eram as mesmas vinhetas, tinha que ter aquela mesma alegria, que a cidade tinha uma pegada de ser a rádio jovem, com a comunicação diferente. As músicas mais atuais. Porque o FM, quando surgiu, ele era um rádio para ser diferente do AM, que era um rádio de comunicação. Na rádio AM você vai ter sempre aquela coisa do comunicador. Entendi. O comunicador que fala com a Dona Maria, que ele fala do preço do pão, que ele fala do preço da feira, que ele fala do trânsito. E no FM não tinha isso. No FM o cara era só, você acabou de ouvir, pela rádio fulano de tal. Isso. E a Rádio Cidade, quando surgiu no Rio, começou a ter uma comunicação diferenciada no sentido de trazer um pouco do que era a comunicação do AM, mas sem ser tão popular. Então os caras botavam os locutores para bater papo, que era uma diferença. Era? Na hora de passagem de horário, por exemplo, tá terminando aqui nosso horário. Vamos lá, deu 14 horas, eu vou entrar, aí tá o Brian encerrando o horário dele, tocando a última música, e aí estamos no break comercial e eu vou fazer o próximo horário. Certo. Aí quando a gente passava aqui, o normal das rádios, ainda hoje tem uma situação assim, eu estou saindo agora, e você a partir de agora fica com o Brian Barros, que segue com você na comunicação. Então eu saio. Aí o outro já entrava, né? Aí isso antigamente era assim. Entendi. Mas a cidade trouxe uma possibilidade de, por exemplo, eu estou aqui saindo do horário, aí vou anunciar que eu estou largando e que Brian está chegando. Aí eu vou fazer... Gente, estou tocando essa última música aí, que foi esse sucesso extraordinário. A gente gostou, curtiu. Agora tá chegando o Brian. E aí, Brian, como é que foi o trânsito até aqui? Como é que foi? Tá tudo certo aqui, Raul, já estamos chegando e pá, não sei o quê. Aí ainda, né? Aí a gente batia papo. Que legal. Aí o público já sentiu legal, ouvindo, né? Que fazia, esses caras nunca conversaram no ar. Legal mesmo. Aí você dizia, Raul, aqui perto tá um engarrafamento danado. Que massa, velho. Eu fazia, o que é que tá acontecendo por lá? Parece que tem um motoqueiro que se acidentou, mas já tem um pessoal falando, pelo que não foi nada sério, não. Algo bem mais diferente mesmo, né? Era bate-papo. Aí começou o ouvinte a dizer, e eu comecei, você disse que assistiu o jogo, o que é que você achou, Brian? Aí você contava alguma coisa, aí tinha aqueles 3, 4 minutinhos de bate-papo. Que legal, velho. Isso quando não existia, era uma novidade. Então a rádio caiu numa graça com a turma, de ser, de vez em quando eu contava alguma coisa, por exemplo, contar que, eu assisti semana passada e essa música eu vou tocar pra você porque tava no show semana passada e quando tocou a galera foi ao delírio. Eu já trazia uma experiência minha pessoal, falava de alguma coisa. Era uma conexão. Aí você cria conexão. Isso é importante pra você ser... A diferença entre você ser um locutor e um comunicador. Ser locutor é muito simples. Você pega um texto e lê. É só você ler o que está ali. Você desanuncia a música, você lê a notícia, você dá a hora certa, você dá a informação, mas fazer com que a pessoa se sinta envolvida nesse bate-papo, de que ela se sinta tocada pelo que está dizendo, preste atenção na hora que você abre o microfone e fala alguma coisa. Aquela coisa, cara, tem sempre alguma coisa para acrescentar, tem sempre algo que vale a pena ouvir, ele fala de uma forma engraçada, faz alguma coisa para pensar. Aí assim vai. Bom, cheguei em Recife, meninão para fazer a Rádio Cidade, esse programa. Aí deixa eu dar aqui o meu muito obrigado a Isabel, Cristina e Ricardo Pinto, que eu saí pela conversa e não falei deles, mas fico muito grato pela oportunidade que Isabel e Ricardo me deram de me ir trazendo para Recife, onde me tornei até hoje cidadão pernambucano. Cidadão pernambucano, isso aí. Grande cidadão. Raudinei, eu queria te perguntar o seguinte, tu nessa época ainda não tinha cursado jornalismo, né? Não. O senhor só foi trabalhando e cursou aqui, não foi? E ainda tive o seguinte, quando eu vim para cá, que eu cheguei num final de ano, e eu terminei perdendo a inscrição de vestibular na época. Lembra que eu falei que eu fazia até o terceiro ano? No final do terceiro ano, a gente fazia inscrição para vestibular, quando abria a inscrição na Federal, na Católica e tarará, e prestava o exame do vestibular. Nesse primeiro ano que eu cheguei, eu terminei me atrapalhando e não fiz a inscrição para Federal. Passei sem... Terminei o terceiro ano, mas não prestei vestibular, não fiz o exame. Aí no outro ano, eu fiquei,
como é que eu vou fazer? Mas eu quero fazer um curso superior. Sim. Eu queria fazer o curso superior. E vou fazer na área, já que eu estou aqui na área, eu vou prestar vestibular para jornalismo. E aí, me matriculei numa escola aqui, acho que você talvez não tenha nem pego, lembra de um colégio chamado Atual? Teve um colégio chamado Atual. Eu já aqui. devo ter ouvido falar de nome assim. O pessoal mais antigo lembra, que era em Boa Viagem, teve também dele em Olinda depois. E o Atual, eu me matriculei como ouvinte, porque eu já tinha feito o terceiro ano. Sim. Então eu me matriculei. Tinha acabado, eu fui para uma turma de terceiro ano, que não era cursinho, era uma turma de terceiro ano normal. Eu fui para a turma para fazer de novo o terceiro ano como ouvinte. Eu não tinha obrigação de nota, mas eu ia todo dia para aula e fazia as provas e fazia os trabalhos com a turma. E aí me matriculei para o vestibular, na preparação da turma eu também fui me capacitando mais e fiz vestibular. Eu passei na Católica e passei na Federal. Aí, naturalmente, eu optei por fazer a Federal, o salário não era grande coisa também, né? A gente não ganhava essas coisas todas, né? Melhor. Então era melhor fazer o curso sem ter que pagar. E como é que foi lá, fazendo a Federal? Foi legal? O senhor gostou de fazer o curso lá? Mas foi muito demorado, por duas coisas. Na minha época, a Federal tinha muita greve. Era 4 anos também o curso, né? Era, mas eu acho que eu passei 9 anos para fazer meu curso. Foi mesmo? Caramba. Tantas vezes que foram greves e eu tranquei o curso muitas vezes. Porque quando eu comecei a fazer o curso também, aí eu casei, eu já trabalhava na televisão, eu fazia rádio também, às vezes tinha coisa que... Tem curso que você faz e você tem uma turma que ajuda, eu tinha uns brothers que a gente, bota meu nome no trabalho, ou vamos lá, eu vou só fazer não sei o quê, e eu dava aquela força. E tinha professor que também já vendo você todo dia na televisão, apresentando um jornal, estava com ele na sala de aula. Aí você chega pro professor e diz, professor, semana que vem eu não vou conseguir vir, porque eu estou assim assado, ele faça os trabalhos, acompanhe, porque a prova você não pode faltar. Mas ele aliviava uma falta, outra, e um cara que entende um pouco mais, tem jogo de cintura para ir... Olha você, além do que é só um aluno sentado para ele dar uma nota. É verdade. Né? E assim eu terminei, perdi algumas cadeiras, quando eu via que não tinha falta que não dava, ia trancar a cadeira para falta, né? Tive que repetir, porque quando eu via que não ia dar para... Tinha professor conciliar, que não aliviava, não, a falta não posso aliviar de jeito nenhum. Mas professor... Não. A gente tenta, né? Mas às vezes não rola. Aí eu via que ia perder a cadeira por falta, para não ser reprovado eu trancava. Entendi. Tava no limite de que, vou ter que, semana que vem eu não vou conseguir vir, só tem mais uma falta que eu posso levar desse cara. Eu vou trancar logo para ele não me reprovar. Aí, semestre que vem eu faço. Aí, mas deu para cumprir, eu terminei me formando em 2000. Tanto que demorou meu curso. Foi mesmo? Poxa. Mas me formei pela Federal. Que legal. O senhor acha que, por exemplo, hoje em dia um comunicador é importante ele ter esse curso, que a gente, para se considerar jornalista, não precisa mais ter o curso, né? Isso é um debate muito grande atualmente na mídia brasileira. O que é que o senhor acha a respeito disso? Ô, Brian, o cara ser considerado jornalista, amigo, se ele não tiver essa base, ele é alguém que escreve bem, ele pode fazer outras coisas, como... Mas jornalista, assim, ele tem uma base que lhe dê as condições teóricas, técnicas de entender como faz. Eu trabalho com um monte de gente em vários lugares. E muitas dessas pessoas não têm uma formação que você está tendo dentro de uma faculdade, não passou pelos bancos que você tem passado, que eu passei. E você percebe a fragilidade desse profissional. Não sabe, né, muito bem como é que estão as coisas. E é difícil, até você quando para você contratar, você vai fazer uma avaliação daquela pessoa, não é só porque ela é bacana que vai servir para fazer o que tecnicamente você sabe que ela tem que entregar. Né? Eu tenho restrições, eu acho que é preciso que algumas coisas, porque você pega às vezes um texto de alguém que só escreve bem, mas ele não entrega para você tecnicamente as informações que um texto jornalístico tem que entregar. Exatamente, pois é. Então, não é porque o cara escreve bem que ele é jornalista. Não é porque ele é desenrolado que ele vai ser um apresentador bom. Pois é. Você tem coisas técnicas a serem feitas. E tem meios diferentes que o jornalista pode atuar. Normalmente a pessoa que não tem o curso, realmente ela não vai saber migrar de áreas diferentes. E ainda tem isso. Pois também isso que você está dizendo. Extremamente pertinente o que você está dizendo. Fazer uma entrevista não é simples. Parar para conversar. Vou dizer uma coisa para você e falo para os colegas que estão acompanhando a gente. Brian, você tem 19 anos de idade. Sim. Você é um menino jovem, mas está fazendo aqui um papel de
convidou, estamos lá fazendo uma entrevista, e você está deixando o seu entrevistado falar. É importante, né? Muita gente. Amiguinho, isso é fundamental. Pois é, é básico, né, normalmente. A quantidade, mas eu vou dizer isso para você agora e algumas pessoas vão... Tem um grupo que está acompanhando a gente aqui, quem está vendo esse filme em algum momento. Amigo, se você trouxe alguém para você fazer uma entrevista, deixe o seu entrevistado falar. Você não vai pegar uma entrevista minha, Brian, em que eu esteja fazendo o seu papel de entrevistador, e você vai me ver falando do jeito que eu estou agora. Eu estou aqui no papel de entrevistado. Isso. É diferente, né? É diferente. Pois é. Mas você tem que ter noção sobre isso. Eu não estou dizendo que isso é preciso você fazer um curso de jornalismo para entender isso. Não, estou falando isso aqui de uma forma geral. Porque é muito comum você encontrar, e presta atenção, gente, olha na televisão até, grandes comunicadores, às vezes o cara está aqui, traz um baita do entrevistado e ele quer ser o engraçadinho da entrevista, ele quer ser o que sabe tudo na entrevista, ele quer ser o especialista diante de um especialista. Eu fico pensando assim, poxa, será que esse é o papel do entrevistador? Provavelmente não. Claro que não. Não, eu imagino que eu como entrevistador eu vou provocar você e você fala. Exatamente. Quantas vezes eu estou numa entrevista, na rádio, no jornal, na televisão, em que eu sei a resposta do que eu vou te perguntar, mas eu preciso que você fale, passe essa informação para o público. E vou fazer a entrevista trazendo as perguntas iniciais mais básicas para que a gente embarque o maior número de pessoas nessa conversa. Porque na hora que se eu estou aqui com um médico, eu estou com outro colega jornalista e quero falar só de coisas muito técnicas, eu quero que minha entrevista seja muito vista. Eu quero que essa conversa tenha o maior número de ouvintes, de telespectadores possível. E se eu estou falando de uma forma difícil, eu estou excluindo mais pessoas. Pois é. E se eu trago a informação mais básica, eu estou embarcando mais pessoas nessa viagem, que é essa nossa conversa. Porque normalmente falar mais refinado não necessariamente é a melhor opção, né? Para tratar de informação. Normalmente que as pessoas, elas não têm o mesmo nível de escolaridade, né? Elas não vão saber diferentes tipos de palavras, né? Tem que ser o mais ideal que abranja mais pessoas, como o senhor falou, realmente. Na hora que eu estou com o médico, eu vou dizer para ele, doutor, a gente vai fazer as perguntas são básicas. Lembra que o senhor está falando para um público que não é um colega seu de faculdade, ou o cara está num congresso. Ele está falando para médico. Que eles usam os termos deles, mas não, professor, é uma consulta aqui para um público leigo, viu? Então fale fácil para a gente, todo mundo entender. Aí, não, tá certo, diz comigo, não. E assim você vai fazer com que a sua entrevista tenha uma boa repercussão. Pode ser que algum colega seu, que é até especialista, diga assim, mas você tratou de assuntos muito simples. Eu também tenho a certeza que na hora que eu estou fazendo a entrevista, que a gente está batendo papo, eu não sou um programa específico que é uma das fontes de informação. Se ali já serviu para você despertar a intenção da pessoa, procurar mais sobre aquele tema, falar com mais, ir a outras fontes, vá. Mas não vou esgotar tudo aqui. Porque não dá para você, num programa de meia hora, 30 minutos, em 3, 4 perguntas que você faz, às vezes, numa televisão, num programa de rádio para um profissional, esgotar o assunto. Pois é. Não é um Globo Repórter que mergulha a rua, né? Você vai fazer você faz um bate-papo, traz o tema, desperta a curiosidade e vira uma das fontes que desperta para você pesquisar outras se quiser. Bem legal. Raul, eu queria te perguntar agora como é que foi essa tua transição agora do rádio para a TV. Como é que foi essa oportunidade de chegar na TV e se o senhor sentiu alguma diferença, de estar falando com a câmera, de aparecer para várias pessoas, assim, como é que foi isso? Tem diferença. Primeiro que eu saí do rádio para os primeiros dias dentro de um estúdio, as primeiras vezes, primeiros anos, sempre achando que a comunicação do rádio ia ser igual e não é. Não é, né? Você tá no microfone, é diferente de você estar só no microfone na rádio e tá de repente fazendo o microfone e interagindo com a televisão, interagindo com a câmera. É diferente a postura para a câmera, é diferente na hora o time da locução para o veículo com vídeo é outra. Se eu estiver fazendo no rádio aqui, se eu não estivesse preocupado com o microfone. No rádio aqui eu vou falar com você com muito mais dinâmica. Até porque eu preciso de mais dinamismo, porque eu estou prendendo você na comunicação só pelas ondas sonoras. É verdade. Então bota mais dinâmica no rádio. Você tá mais, de repente, você faz um movimento na locução para dar aquela mexida no cérebro de quem está acompanhando. Enquanto que fazendo só televisão eu posso fazer de uma forma mais cadenciada, eu converso mais, é mais soft. A pessoa está com mais tempo para estar assistindo você também. A fonte de informação dela é alimentada
pelo que você fala, é a sonora e também a visual. Pelo visual, exatamente. Né? Veja que a diferença do que eu estou dizendo agora, esse ritmo agora, que se eu tivesse só numa entrevista com você no rádio, eu ia estar falando um pouco mais assim, com um pouco mais de energia, querendo mais envolvimento, provocando mais o meu ouvinte. Né? E isso você leva tempo para entender. E é muito, muito comum a gente que passou pelo rádio e vai fazer televisão perceber também o seguinte: o colega que aprendeu a fazer rádio, ele aprendeu a fazer rádio no ao vivo, ele entra no ar, ele chega num local e vai uma informação que ele precisa com um gestor, um popular, ele chega num local que está acontecendo alguma coisa, ele aprendeu a fazer uma cobertura boa em rádio. Amigo, esse cara, quando for para televisão, consegue dominar. Ele vai voar mais fácil, mais rápido do que alguém que só está fazendo TV. Que legal. É diferente. O cara que teve alguma base no rádio, ele vai render bem na televisão. Que legal. Como é que foi trabalhar com o Graça Araújo lá na TV Jornada, que é um grande nome aqui da TV pernambucana? Eu queria te perguntar isso, como é que foi trabalhar com ela? Era pancada, viu? Era mesmo? Era porque Graça tinha a história do rádio também. Graça foi repórter de rádio, cuidou de rádio. Graça tinha ritmo. Ela começou em São Paulo, não foi, se eu não me engano? Exatamente, E fazia TV e rádio, jornalismo, com a dinâmica de quem... Olha, a informação tem dois lados. Você não me chega aqui só com uma história que tá faltando uma perna, não. Porque são duas. Então você ouviu um, não ouviu o outro, por quê? Não, tem que ter uma nota, tem uma denúncia na comunidade, está acontecendo isso, procura logo saber o que é que está acontecendo. É água? Cadê a nota da Compesa? Aconteceu não sei o quê, Secretaria de Segurança Pública, SDS, o que é que está acontecendo? A gente tem que ter a resposta para dar, para calçar a informação, a denúncia que está sendo feita, e essa denúncia está baseada em quê? É importante. Ou cuidar de você ficar atento sobre... Olha, estão dizendo lá que... Ainda hoje é comum acontecer, você ainda vai ouvir isso algumas vezes, que o colega mais ingênuo, que eu acho que é um pouco de ingenuidade, chegar numa comunidade, aí o popular chega, a pessoa vai chegar lá para falar com o repórter e diz assim: olha, na prefeitura essas ruas aqui são todas calçadas, comeram dinheiro. E você está botando aquilo ali no ar. Aí você, o senhor tem certeza que está dizendo na prefeitura que essa rua é calçada? Porque eu estou abrindo espaço para o cara fazer uma denúncia, às vezes inconsequente. E o poder disso aqui na comunicação do microfone, na hora que você tem um veículo que está ali tem ali a marquinha da rede tal, emissora tal, e você abre e coloca na boca de alguém que vai fazer uma denúncia de uma forma inconsequente. Já cai logo pra... E às vezes você pega um colega, o repórter dizendo aqui, ó, e aqui o pessoal diz que essa rua foi calçada, que essa rua já foi calçada 3, 4 vezes. Isso que eu tô falando, essa frase você já deve ter até ouvido em algum momento. Aí você faz assim, você tá dizendo isso baseado em quê, amigo? Se você coloca essa denúncia ainda na boca de um popular, o problema é dele. E você cuidado para não estar abrindo espaço no microfone de uma forma leviana, para uma denúncia que você está vendo que é frágil demais. Vale tanta pena, né? E aí, com Graça, a gente aprendeu tudo isso também. De ver isso acontecendo no dia a dia, de dentro da emissora, de estar aqui. E eu tive a oportunidade de um trabalho com Graça que foram quase 10 anos, 9 anos e tanto. TV Jornal Meio-Dia, né? No TV Jornal Meio-Dia, a gente trabalhava de segunda a sábado. Semana inteira. A semana inteira, puxado todo dia, sentando com a minha colega pra gente fazer jornal juntos, né? E ouvia, ela era chefe de reportagem, orientava também a turma que estava na rua. E naturalmente no nosso dia a dia aqui a gente conversava de tudo. E tá ouvindo, tá na pauta, tá não sei o quê, a equipe tá na onde, a equipe tá não sei o quê, fulana tá em tal local. Isso é o dia a dia da gente, né? Dentro de uma redação, né? E aí você aprende ouvindo o que a pessoa está determinando, o que está falando, que ela era mais experiente do que eu, uma mulher já mais vivida, uma experiência com mais tempo de batente. Então, ao lado dela, ao lado de um Geraldo Freire, ouvindo também o dia a dia. Foi um time que eu tive a oportunidade de trabalhar, de eu chegar meninão e me deparar com essa turma lá em cima, que são nomes de uma referência extraordinária, né? Que legal. E Graça foi uma pessoa realmente extraordinária, muito forte nas suas cobranças. Algumas pessoas diziam que era muito chato trabalhar com ela, porque ela era muito exigente, e era exigente. Era necessário, né? Necessário. Agora você tem algumas coisas que nós passamos ao longo desses últimos anos que mudaram um pouco. E que algumas coisas eu entendo que a necessidade de cuidados na relação, no falar, mas existem algumas coisas que hoje metem um pouco de... Não mete medo, a gente tem que ter mais cuidados, é como se os ovos tivessem ficado ainda mais frágeis. Pois é. Que quebra.
Você é de uma geração que talvez tenha uma pegada para algumas coisas com tranquilidade, outra que se o professor, o seu coordenador chegar aqui e disser: Brian, você conseguiu já marcar a produção dessa semana? Isso está atrasado? Não, professor. E se o professor falar, vai ter um cara como você que talvez diga assim: pô, o professor me deu uma dura, cobrou e, pô, eu vou mandar para ele o relatório dizendo quem é que tá. Ou vai dizer: eu não aguento mais a professora não, rapaz, dá muita pressão. E vai ficar num chororô e não vai avançar porque não aguentou um professor, um orientador que exigiu de você um trabalho que você precisa fazer e entregar. Exatamente. É que é necessário para você mesmo. Mas ficar eu digo, nesse cuidado, que os ovos estão mais frágeis do que eram antes, estão. Coisa que você já só falar com uma pessoa ou fazer uma cobrança, alguém vai achar que eu faço, ai meu Deus, como fica difícil você às vezes querer que a pessoa faça o serviço dela e você não pode dizer que ela faça o serviço. Pois é. Porque ela acha que está sendo agressivo, está sendo violentada porque foi cobrada e deixa no tempo dela, deixa. Mas, bom. Raudney, agora nesse tempo de eleição, eu sei que você já fez algumas mediações, foi em eleição, então como é que foi essa experiência de mediar ali com os políticos, ali com os candidatos? Como é que é essa parte? Essa parte eu adoro, que é da eleição, gosto muito de assistir os debates. Eu queria saber como é que foi pro senhor. Brian, aqui desde algumas que eu fui para bancada, apresentando o debate entre Roberto Magalhães e João Paulo, na eleição que você não ouviu isso, talvez tenha ouvido, mas em que Roberto deu uma banana na avenida aqui. Eu tô ligado. Isso, dizem que isso foi um dos fatores que fez aquela mudança. Mas isso não foi no debate, isso foi passando na rua, em cima de um carro. Eu tenho uma relação, aprendendo que tem os dois lados e a gente precisa das duas fontes, eu preservo as duas fontes, os dois lados, ou os N lados que tenha, porque eu preciso de todo mundo para trabalhar informando. É verdade. Então eu não vou ficar falando de prefeito, ou de deputado, ou de governador, ou de governadora, ou de presidente, ou quem quer que seja, de uma forma que seja deselegante, ou vou botar apelidozinho em fulaninho, em fulaninha, em cicraninho, em cicraninha. O prefeito é o prefeito, o deputado é o deputado, o senador é senador, e eu não vou estar trazendo apelidos para as pessoas com quem eu vou estar dando a informação. E a notícia é a notícia. Eu vou colocar a informação ali de uma forma tranquila. O público faça o julgamento que acha conveniente. Eu não sou dono do pensamento de ninguém. É só um mediador, né? Mas eu trago a informação aqui. Pois é. Ou na hora que eu estou na minha entrevista e que eu faço uma pergunta para alguém e a pessoa sai pela tangente e responde outra coisa completamente diferente. Alguém vai dizer assim: Raudney, tu perguntou uma coisa e fulano falou de outro negócio completamente diferente. Ele está percebendo isso. Eu posso até fazer de uma forma suave e tal, mas, deputado, mas e sobre esse tema? O senhor ainda tem algo mais a dizer? Sobre a pergunta que eu tenho para fazer para ele. E se ele sair de novo pela tangente, eu não vou fazer assim: o senhor está fugindo, deputado. Não pode. Eu queria aqui que o senhor ia bater na mesa. Isso não pode, porque o povo quer saber, porque aí é carnaval, aí já é um pouco de... É o teatro que cada um quer fazer e assume essa postura. Porque você que está assistindo, está vendo que o cara saiu da linha, né? Ele foi que... Do caminho. Ele que não quer falar sobre aquele tema. O problema dele, ele que se explique com o eleitor dele. Você que está assistindo, faça o seu julgamento. E eu não estou aqui para bater boca com o meu entrevistado, de ser deselegante com ele ou com ela, com quem quer que seja. A pessoa tire suas conclusões a partir do momento em que ele está vendo a entrevista e que eu lhe faço uma pergunta sobre um tema e você só responde sobre o outro. Que legal. Bom, né? E nos debates que eu tive a oportunidade de ao vivo, de colocar as forças antagônicas conversando, nunca houve uma coisa que partisse para um confronto deselegante. Fora do normal. Não. Mas tive a oportunidade também de debates interessantes com forças opostas, mas em situações distintas. Por exemplo, quando tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula, numa exclusiva com ele, e ele estava em campanha ainda. 22? Foi no primeiro, A oportunidade, quando ele enfrentou... ele estava em campanha com Bolsonaro. E
eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com Lula, que na época não era presidente ainda, e já havia sido, naturalmente, e eu fiz questão de explicar para o público, quando estava abrindo a entrevista, de que vou conversar a partir de agora, vamos receber Luiz Inácio da Silva, já presidente do Brasil por 2 vezes, e vou avisar você que, naturalmente, eu vou conversar com o presidente, com Lula, o chamando de presidente. Porque é natural que a gente trate o ex-ministro de ministro, né, o ex-governador fala governador. Então, mas faz parte. O nosso policiamento aqui tão grande que vai dizer, mas você já quer eleger o homem? E ele quer o cara, né, que eu chamando o candidato de presidente, era como se se você já está chamando ele de presidente, se você já é vendido, você não, olha, gente, vamos com tranquilidade, sem querer estressar. Mas é natural que eu chame um ex-presidente de presidente. Aí eu, ainda no dia, lembro que comentei que ontem conversamos aqui com o deputado Mendonça Filho, que foi ministro, e naturalmente algumas vezes eu o chamei de ministro. De ministro, né? Né? Acontece. E quando também tive a oportunidade de embarcar com Bolsonaro na moto com ele, eu fui embora. Aí eu vi. Na hora que ele falou, você tem coragem de vir? Eu vou. Simbora, eu tô aqui. E rolou. Eu quero a notícia, a informação. Legal. Como se novamente tiver a oportunidade de um encontro novamente com Lula, eu vou sentar para conversar e se ele botar uma branquinha, eu tomo com ele. Simbora, Poxa, né? amigo, quem vai estar aqui? Simbora. Raul, eu queria te perguntar também sobre as tuas experiências internacionais. Eu sei que você já foi para o Canadá, para a China, não foi para vários lugares. Qual foi o país assim que mais chamou a tua atenção de fazer cobertura assim internacional? Eita, Brian. Olha, de Jamaica, que eu achei muito interessante. Coisas bem distintas, né? E pouco comum. Jamaica sai um pouco do quadrado da gente, né? Fora da curva. Jamaica é interessante, porque visitei a casa de Bob Marley. Foi mesmo? Interessante. Mas aí depois Europa, alguns países, Canadá, Estados Unidos. Mas a minha surpresa, não sei se é porque isso está mais recente, porque agora, no final do ano, eu estive na China e foi quase um mês lá completo. Amigo, qual foi a cidade que você foi lá? Fui a várias cidades na China. Eu passei em 3 estados diferentes, fui a 8 cidades distintas. E lá eles chamam os estados de províncias. Então eu visitei 3 províncias e fui a 8 cidades, 9 cidades. É tudo muito fabuloso. Não é que toda a China é aquilo que a gente vê nos cortes, não. Você tem cidade normal como a nossa, com ruas e povo e situação de você entrar em catraca. Não é tudo tecnológico, né? O país inteiro. Não é. Até porque eles são um país em desenvolvimento. A China continua colocando. Eles têm regiões em que a agricultura é o fator primordial, em que eles têm áreas rurais, em que há ainda coisas sendo feitas, plantios e colheitas de chá com aquelas pessoas simples. Mas você tem cidades que são fabulosas. O aeroporto deles, né, o maior do mundo. É tudo tão enorme, é tudo tão grande, e está tudo tão arrumado, e eles têm determinações e coisas que... E eu digo para você que eu saí daqui um pouco... alguns preconceitos sobre China. Sobre a China? Foi mesmo. Fica pensando, um país comunista, como é que vai ser isso lá e tal, e de todo jeito me surpreendeu. Eu vi muito mais coisas na China que eu gostaria que a gente tivesse possibilidade de implementar e de fazer semelhante. Do que coisas que eu diga para você assim, Brian, tem coisa lá que não dava para aturar não. Isso aqui de jeito nenhum. Pode ser que tenha. Eu não me deparei com nada na China que eu dissesse para você assim, com isso eu não conseguiria conviver. Isso eu acho que não funciona num país livre ou num país democrático. O que eu encontrei lá foram coisas que são interessantes e que valeria a pena a gente ter mais condições de fazer. Eu lamento porque eu sei que são coisas que para serem feitas é preciso muita vontade política, planejamento, dinheiro e planejamento, e que as coisas funcionem sem a gente estar com tanta alternância de poder e descontinuidade. Não é que é ruim alternar o poder, mas na hora que você faz um planejamento, que ele foi aprovado e ele deve ser implementado para os próximos 10, 15, 20 anos, você faz esse planejamento, tá bom, amiguinho, vai mudar a mão de quem está assinando a caneta de quem vai estar assinando. Agora, o gestor, ele tem um plano a ser cumprido. Então, se o que a gente imagina para o país, o que a gente imagina para o nosso povo, é um planejamento que a gente tem que nos próximos 30 anos fazer isso, isso e isso com a educação, tais e tais coisas para a gente ter uma cidade, um país desenvolvido, isso deve ser feito por quem chegar e sentar naquela cadeira. Pois é. Detalhes vão ser mudados, algumas coisas, mas a sequência para que a gente caminhe... Isso que quebra muita coisa, pois é. Porque aí já troca o planejamento, aí não vale nada, só 4 anos anterior. Depois já...
Pois bem complicado. Isso é triste, porque deixa a gente com um eterno recomeçar, sabe? E nunca vai para lugar nenhum. E a gente perdendo tempo. Pois é. Chegou um momento para concluir essa fase que eu fiquei pensando assim, o que é que me fizeram nesses últimos 30 anos, 35 anos do nosso Brasil, porque eu vi a China em 30 anos que eu acompanhei lá da sequência da régua do tempo deles, aquela linha do tempo, o que eles fizeram em 30 anos é tão extraordinário, que aí você tem hora que faz assim, poxa, e o meu país? O que é que me entregou em 30 anos? O que é que a gente conseguiu avançar em 30 anos? Porque eles fizeram uma revolução extraordinária para as pessoas do país. É claro que talvez com um custo que a gente aqui não aguentasse, que eu não sei como é que eles viviam também há 20 anos, 15 anos atrás, mas o que eu estou vendo hoje me agrada. Que legal. E chegaram. Pois é. Alger, também tem uma coisa que eu queria perguntar a você, que era sobre o treinamento para jornalistas em guerra que você fez, não foi não? É, interessante. Como é que foi? Porque a gente vê os jornalistas fazendo coberturas em situações de guerra, a gente nem imagina como é o preparo que eles têm para estar lá. E como é que foi participar disso? É preciso. Foi um treinamento oferecido pela Marinha do Brasil para profissionais que atuam na área jornalística. Para jornalistas em lugares de combate e conflito. Porque você vai ter as forças que estão atuando ali. E, naturalmente, ele colocou para entender como é que funciona a cobertura da equipe com quem você está trabalhando. Você chegou ali num local de conflito, de guerra, conflitos nas ruas, e você tem posições que você pode ocupar, tem movimentos que você vai entender como é que funciona. Na hora que você vê chegar um determinado carro e os policiais ou os soldados que vão estar naquela situação, aonde você pode ir, aonde você não pode ir, que informações você vai colocar ali à disposição para não se expor desnecessariamente, entender que os comandos têm fundamentos. E não é achar que passou um soldado e eu posso passar junto do mesmo jeito, na mesma hora. Então é uma capacitação interessante para que em áreas de conflito você tenha já vivenciado, pelo menos teoricamente, com uma experiência prática simulada, mas que lhe dá noção de como é que funciona a área de combate. Até isso eles fizeram conosco, nos colocaram dentro do local de treinamento, onde entramos numa comunidade com o BOP, eles fazem isso. Foi a Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros e BOP, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio? Aí fomos com o BOP, no Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro e a Marinha do Brasil, com o Corpo de Fuzileiros Navais. Muito intenso, muito interessante. Uma semana de capacitação, dormindo dentro do quartel. Foi mesmo? Acordando na madrugada, pegando... Mas você foi para operações reais? Operações reais, simuladas. Mas a do BOP, que a gente foi para dentro de uma comunidade também, numa área que eles já dominam. Sim. Uma área sem conflito. Tá. Uma área pacificada. Mas é interessante que dentro daquela área pacificada tem um momento que os caras fazem uma simulação. Você imaginar que o cara pega um fuzil daquele e vai andar entre aquelas... Não são ruas. Quando a hora que o cara vai na comunidade, tem local que o cara para passar aqui... O cara, para passar aqui, tem que virar porque é estreitinho. E com a arma na mão. Com a arma na mão. E se tiver alguém ali do outro lado, na maldade, esperando só na hora que ele botar a cabeça ali naquele beco... É difícil, é uma coisa muito complicada, eu acho. Imagina. O policial que faz aquele tipo de operação, os caras são guerreiros mesmo. É caveira, não tem jeito não. Você fica admirando mais o trabalho deles, sabe? Legal. Rausney, agora para fechar a nossa entrevista, eu queria que você desse um conselho para nós, estudantes de comunicação, que sonham em ter uma carreira grandiosa na área. Qual seria o conselho que você daria pra gente? Continue fazendo, entregando o melhor que você possa. Faça mais, pergunte mais, de uma forma pertinente, raciocinando sobre o que já ouviu, fazendo perguntas que avancem sobre o que você está apurando. A apuração bem feita é fundamental para você entregar um bom contexto do que você ouviu, do que você está precisando. Então, faça uma boa apuração, avance no que você está querendo, respeita a todos sempre, do popular que você está entrevistando na rua, ao seu colega que está com você. É uma coisa que de vez em quando você vê, não é muito comum não. Mas seja o colega que, num aperto de uma coletiva, num quebra-queixo, você está com o microfone na mão e está vendo que o colega está ali numa posição que está para ele ruim, tu pega o microfone dele, ajuda. Não vai ninguém achar ruim que você tirou o microfone e pegou e segurou dois. Às vezes você vê, numa coletiva alguém está segurando 2 microfones, 2 emissoras concorrentes. Amigo, é o seu mercado. O seu colega está ali atrás, ele vai
Ficar feliz com você não perde nada com isso, não. Construa sua rede com bons relacionamentos. Nós trabalhamos em emissoras diferentes, mas isso é cíclico. A gente daqui a pouco está trabalhando na mesma emissora, está precisando um do outro. A informação que você pegou, que é básica, você não pode passar para o colega. Eu já falo não sei o que. Você não vai passar a informação que você garimpou e levantou e é sua. É ótimo que você consiga ter profundidade na sua apuração e a sua fonte lhe deu uma informação que só você tem. Sim. Ótimo. Essa você não vai passar para ninguém. Mas o que é básico, o release que foi distribuído, o colega está precisando, tira uma foto aqui, pô. Chegou atrasado, não perdeu o release? Toma, deixa o cara tirar uma foto do teu release. Tranquilo. Agora o que você apurou, o que você já levantou, aquela fonte que só você sabe, opa, isso aqui vai trazer um diferencial para a minha matéria, você segura. Sim. Que é importante você ter também suas fontes. Trate com respeito todas elas, preserve as suas fontes dentro do que você deve, com tranquilidade e entender que a gente precisa de todo mundo sempre e a gente não faz as coisas sozinhos. Eu preciso que o operador de áudio quem está fazendo a minha imagem caprichou no enquadramento, está com foco no material, o áudio está bem colocado, o material que vai ser editado, porque a gente faz um trabalho em conjunto. Com certeza. Então, muito obrigado, Halden, por estar aqui hoje. Muito obrigado a você que nos assistiu aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Então, já fique ligado aqui no nosso canal, que daqui a pouco vai ter muito conteúdo muito bom para vocês acompanharem. Valeu, gente. Muito obrigado.